Bom dia, amigos do YouTube. Meu nome é Paulo Coelho, do canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Esse é o segundo vídeo. Forte abraço a meus amigos céticos, agnósticos, deístas, livres pensadores e ateus. Esse é o segundo vídeo sobre Levítico, capítulo 19. Este capítulo tem 37 versículos. Eu fui até o versículo 14, é isso? Sim, 14 no último vídeo. E eu estou indo versículo por versículo para mostrar contradições. Como eu já expliquei, aqui é tudo muito simples e direto. Eu vou lá no texto bíblico e faço a comparação com outros textos para mostrar que a Bíblia, na realidade, é uma coxa de retalho, né? Uma coxa de retalhos de várias outras culturas, de outras religiões, uma compilação na realidade, assim como o cristianismo criado por Constantino, né? Também o livro Bíblia, também o Pentateuco foi copiado de outros povos, né? Na realidade, o povo hebreu não sabia nem escrever ainda, quando os egípcios já tinham seus livros sagrados, os sumérios, babilônicos, pessoal ali da Pérsia e tantos outros, né? E aí o povo hebreu, que era um povo nômade, que vivia comendo poeira no deserto, né? O Abraão vai e cria o Deus dele. Por sinal, eles eram politeístas. O Abraão é que veio com essa onda de monoteísmo. Criou o Deus Javé, ou Yavé. E depois deixou de herança para o suposto Moisés, né? Para os judeus. E, consequentemente, mais adiante, o Constantino cria o cristianismo. É preciso que vocês, cristãos, entendam isso, né? Então vou continuar aqui. Eu parei no 14, vou continuar no 15 do Levítico capítulo 19. Vou para o versículo 15. Diz o seguinte: não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Para esse versículo, eu vou citar aqui, como por exemplo, ele fala em justiça aqui no versículo 15. Eu vou citar, por exemplo, o homem morto só porque colhia lenha no dia de sábado. E aí foi pego pelo povo desse Deus bondoso, todo bondoso entre aspas, né? Você não encontra sequer uma passagem de bondade desse Deus, sabe? Pode ter alguma que dê a entender bondade, mas na realidade não é. E esse homem foi morto porque estava simplesmente colhendo lenha. Eu tenho um vídeo sobre isso, né? E o Moisés foi lá e consultou o Deus imaginário dele, que só ele via, né? Só ele, como Abraão, como esse pessoal da religião hebraica. É interessante que só ele tem só os cabeças têm o dom, né, de falar com esse Deus, né? São escolhidos para dar o Deus é como se fosse alciboy, né, desse Deus vagabundo dessa religião sanguinária. E aí o Moisés foi lá, consultou e não perdoou o homem não, cara. O homem, apenas por colher lenha, talvez estivesse passando fome, precisasse cozinhar alguma coisa para sua família, e não bastasse a dificuldade, o Deus bíblico, imaginário do Moisés, pela boca do Moisés, mandou matar esse homem. E
E ele vem dizer aqui, não cometam injustiça num julgamento. Olha só. Que ridículo, né? Que ridículo esse Deus. Posso citar também o caso de Jefté, né? No qual o maluco do Jefté, ele vai para a guerra, outro sanguinário, assim como Josué e tantos outros, e ele, no intuito de vencer essa guerra, ele faz uma promessa ao ser imaginário dele, né? Na realidade, nós que somos ateus, agnósticos, céticos, sabemos, né, que nada disso existe, Deus algum existe, deuses são criações de homens, mas o Jefté faz essa promessa que se vencesse a batalha, né, ao voltar em casa, a primeira pessoa que ele encontrasse, ele sacrificaria ao Deus bíblico dele. Esse maluco desse Jefté, que também já falei em outros vídeos, ele sabia que só tinha uma filha, única. E a primeira pessoa que o recebeu em casa, certamente toda vez que ele voltava, a primeira pessoa era a filha, né, que o recebia de braços abertos, alegre, cantando porque o pai voltou vivo. No entanto, não sabia ela que esse maluco do pai dela iria sacrificá-la em nome desse Deus vagabundo dele, que é o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus, dos hebreus. Tá? Pois é. Posso citar também como justiça, por exemplo, desse Deus aqui que fala em justiça, em Levíticos 15, perdão, Levíticos capítulo 19, versículo 15, tá? Eu posso citar também, dentre as milhares de injustiças e tantas outras absurdas, contradições, alegorias, mentiras, né? Atrocidades. Eu posso citar também o caso Adão e Eva, né? Que o Deus onisciente e onipotente põe uma árvore e cria o ser humano do barro, o bonequinho de barro dele, né? Muito interessante que ele cria um bonequinho de barro, mas quando precisou ele próprio nascer em forma de gente, teve que transar, se transformar num pombo e transar com uma mulher. Mas ele cria o bonequinho de barro dele, da costela do boneco de barro tira Eva, coloca uma árvore lá no paraíso, como um pai todo cuidadoso que deixa uma arma engatilhada e municiada em cima do sofá, sabendo que tem criança brincando no tapete. E aí ele coloca essa árvore, sabendo que ia acontecer a desgraça, porque ele é onisciente, entre aspas, tá? Entre aspas, né? Ele cria um inimigo para ele mesmo. E aí a Eva vai e peca, o Adão peca também. Ele mentiu, porque disse que aquele que comesse do fruto morreria, ao contrário do suposto inimigo dele, que disse que não morreriam, e o diabo estava certo. Adão e Eva comeram e não morreram, tá? Então quem mentiu foi o Deus bíblico. E aí, não bastasse isso, ele pune agora toda a humanidade com um castigo, né? Ele transfere responsabilidades a pessoas que ainda nem sequer tenham nascido, né? E isso ele vem aqui dizer: não cometam injustiça num julgamento. Olha só. Vamos para o 16. 16. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Muito interessante, né? Porque o Deus bíblico, em Crônicas 18, 21, ele espalha o espírito de mentira na boca dos profetas. Então como que ele vem aqui? Não espalhem calúnias entre seu povo. Se ele próprio está lá em Crônicas 18 ao 21. Capítulo 18, versículo 21. Ele próprio diz, autoriza a espalhar o espírito de mentira entre seus profetas. E muito interessante nessa história que o profeta comete o engano, comete o erro, a falha na profecia, e a mando do próprio Deus que espalhou a mentira para que ele entendesse a mentira e pregasse a mentira. E aí depois o próprio Deus pune o seu profeta por algo que ele induziu o cara a fazer.
Você conseguir imaginar uma coisa dessa, rapaz? É como... tentar dar um exemplo simples aqui, sabe? Você chega para uma pessoa, sabe? Você entrega para ela uma arma municiada, sabe? Sendo que essa pessoa confia em você. E aí você diz, pode atirar que ela está desmuniciada, não vai acontecer nada. E aí você, servo dele, né? Confia, né? Você vai e atira. E aí quando você atira e acerta um inocente, aí o Deus bíblico que te autorizou, te mandou atirar, ele vai lá, toma tua arma e aí te pune por isso. Faz sentido? Pois é o que acontece aqui. Lá em Crônicas 18, versículo 21. Pode ler todo para não dizer que eu estou fora de contexto. Vamos para o 17. 17. Repito, estou lendo Levítico capítulo 19, versículo agora 17. Segundo vídeo dessa série. Só desse capítulo de Levítico. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Bem, é o seguinte, não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Veja bem, ele manda não guardar ódio, né? Porém, em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Né? E também, posso citar também Gênesis capítulo 1, versículo do 26 ao 27, que diz: e disse Deus, façam o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, de Deus o criou, homem e mulher os criou. Por que eu citei esse aqui, Gênesis? Eu vou lhe explicar por quê. Porque ele não diz aqui no 17, não guardem ódio contra o seu irmão não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não é isso? Isso está escrito em Levítico 19, versículo 17. Em Romanos 1, 18 ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Aí você vai dizer aqui, primeiro aqui que Deus irou-se, né? Os cristãos têm costume dizer que Deus não se ira. Aqui está provado em Romanos que ele irou-se sim. Aí você vai ter que ter uma justificativa. É por causa da maldade do homem. Mas ele não era onisciente, onipotente e onipresente? Então ele, na sua onisciência, ele criou o homem. E criou o homem à sua imagem e semelhança, como diz em Gênesis capítulo 1, do 26 ao 27. E disse Deus, façamos o homem, façamos, interessante, que aqui é no plural, certo? Então ele não estava só, Deus não estava só. Os crentes vão querer dizer que ele estava com os anjinhos dele, tá? Mas vamos em frente. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem de Deus e o criou. Homem e mulher os criou. Ok? Então, sendo o homem imagem e semelhança de Deus, não deveria ter falha alguma de injustiça ou de impiedade. Segundo, você diz que seu Deus é muito maravilhoso, muito bondoso, né? Sendo o homem criado à imagem dele, está explicado, porque o Deus aqui se ira, e não só se ira, como no dilúvio, né, que é um plágio da epopeia de Gilgamesh, ele mata todos. Tira Noé com sua família e alguns animais, que depois faz um churrasco com esses animais, que eu não entendo, é outra maluquice o churrasco de Moisés, né, de Noé, porque Noé desce da arca, e aí aqueles animais que supostamente seriam extintos se matassem, ele vai lá e faz um churrasco com alguns deles. Então alguns deles foram extintos. Detalhe é o seguinte: porque do céu se manifesta a ira do Deus sobre toda a impiedade e injustiça. Então aqui, não guardem ódio contra o seu irmão,
no coração, aqui cai por terra pelo seguinte, porque o Deus irou-se, e se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós apenas nos iramos porque o próprio Deus se ira, segundo a sua crença, segundo o que você acredita, cristão. Vou ler apenas mais um versículo, porque esse Levítico é muito grande, o Levítico 19, e vai ficar para mais a parte 3 desse vídeo, ok? Vamos lá. 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um e o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Muito bem. Então vamos lá. Em Salmos 137 diz o seguinte, aqui ele está dizendo aqui, não procurem vingança, não é isso? Eu vou lhe mostrar que como ele é bonzinho aqui. A vingança que tem em Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos dizendo, cantai-nos uma canção de Sião. Como cantar uma canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, apaguem-se-me a língua, meu paladar, se não preferir Jerusalém a minha alegria. Proferir Jerusalém a minha alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que dizem, arrasaia, arrasaia, aos seus alicerces. Continua. A filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagastes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e esmagá-los contra as pedras. Viu aqui que o Deus bíblico todo bondoso, que diz para não procurem vingança, no versículo 18 do capítulo 19 de Levítico, e aqui ele manda o povo aqui, que foi um povo bárbaro, que vivia invadindo as terras alheias, tomando, saqueando e matando a todos. Agora aqui ele foram cativos, né, foram pegos, e aí no Salmo 137 ele diz, a filha de Babilônia que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que nos pagastes a nós. Ou seja, feliz aquele que acabar com a Babilônia, com os babilônicos, né? Feliz aquele que pegar em teus filhos e esmagá-los contra as pedras. A vingança aqui do Deus bíblico aqui, desse povo brutal, né? Das cavernas aqui, da Era do Bronze, né? Que viveu no deserto comendo poeira. Uma ira tão grande, e ele diz aqui, não procurem vingança. Porém, aqui é vingança pura. Uma vingança até contra a criança, que vai pegar e esmagar. Feliz aquele que pegar teus filhos, os filhos dos babilônicos, esmagá-los contra as pedras. Esse é o desejo do povo do Deus todo-poderoso, maravilhoso, desse Deus Zé Ruela da Bíblia. Esse foi o vídeo 2 da série sobre o Levítico, capítulo 19. Estou indo versículo por versículo, contestando cada um deles. Ou pelo menos alguns deles, para não se estender demais. Tá ok? A parte 3 vai ficar para um próximo vídeo. E talvez ainda dê até a parte 4, porque são muitos versículos. São 37 versículos. Um forte abraço a todos e estamos juntos pela propagação do conhecimento. Até a próxima.